Ainda era cedo, e o céu amanhecia tingido de cinza quando Júlio atravessou pela primeira vez o portão da grande obra. Nas costas, uma mochila antiga, desbotada pelo tempo. Dentro, uma marmita simples, um par de luvas gastos e um caderno amassado com algumas anotações feitas à mão. Era seu primeiro dia como auxiliar de pedreiro. Um recomeço depois de muitos nãos e portas fechadas. Júlio vinha de um histórico difícil. Desempregado por mais de um ano, sustentava sozinho a mãe doente e a irmã mais nova. Mesmo com o coração acelerado e os olhos cansados, mantinha o olhar firme. Chegou calado, observando tudo ao redor com atenção. Os caminhões manobrando, os operários conversando alto, o cheiro de cimento fresco no ar. Mais um para atrapalhar, murmurou um servente ao vê-lo passar. Outro apontou e riu. Com essa cara de perdido, não dura uma semana. Júlio ouviu, mas não respondeu. Apenas ajeitou o boné surrado, prendeu a alça do capacete e procurou o encarregado. Júlio Almeida, senhor. Fui chamado para começar hoje. O mestre de obras, um homem de braços cruzados, camisa suada e olhar experiente, não respondeu com entusiasmo. Apenas apontou com o queixo. Começa limpando aquela área ali, depois a gente vê se serve para alguma coisa. Júlio assentiu e foi. Foi nesse momento, ainda sem saber, que seu caminho cruzou com o de um dos homens mais temidos e admirados da obra. Engenheiro Leandro Bragança. Roupas alinhadas, barba feita, tablet na mão. Conhecido por sua postura rígida e desprezo por qualquer um que não tivesse formação. Ao ver Júlio medindo o espaço com uma trena de madeira, Leandro não resistiu. Tá brincando de engenheiro, novato? Alguns operários riram. Júlio, sem graça, baixou os olhos. Não disse nada. Naquele dia, ele trabalhou dobrado. Limpou, carregou, alinhou. Suava em silêncio, aprendia em silêncio. E embora ninguém visse, cada passo seu deixava uma marca. E o que o engenheiro Leandro não sabia é que aquele pedreiro novato, com a camisa suada e as mãos calejadas, estava prestes a ensinar uma lição que nenhum diploma é capaz de dar. Os dias que seguiram foram de aprendizado silencioso para Júlio. Ele chegava sempre antes dos demais. Observava cada movimento dos operários mais experientes e fazia anotações mentais. Enquanto muitos aproveitavam os intervalos para descansar ou conversar, ele caminhava pela obra, atento aos detalhes, prumos, nivelamentos, encaixes, inclinações. Mas seu silêncio parecia incomodar alguns. Talvez fosse o jeito calado, ou talvez a dedicação que contrastava com o clima de piadas e zombarias que permeava o ambiente. Na manhã de uma terça-feira abafada, o engenheiro Leandro decidiu fazer uma rápida reunião com os trabalhadores. Era dia de inspeção, e ele queria garantir que todos estivessem alinhados. Os operários se reuniram em volta dele, muitos ainda segurando pás e desempenadeiras sujas de massa. Leandro, de tablet em mãos e postura rígida, começou seu discurso. Isso aqui não é brincadeira. Cada um tem uma função. Quem não entender o que está fazendo, é melhor nem estar aqui. Não quero erros. Foi nesse momento que Júlio, ao ver a planta da fundação projetada no tablet, notou algo estranho. Um pequeno detalhe no alinhamento das colunas parecia fora de esquadro. Era sutil, mas ele havia observado isso no dia anterior, ao medir o solo com uma régua simples. Júlio ergueu timidamente a mão. Engenheiro, com todo respeito, o alinhamento dessa coluna aqui me parece que está um pouco fora do prumo. Se o senhor olhar bem, pode ver que... Leandro o cortou com uma risada seca e debochada. Olha só, pessoal! O pedreiro agora virou topógrafo. Quem te deu autorização para revisar planta, garoto? As risadas estouraram em volta. Traz o tablet para ele, engenheiro! Gritou alguém no fundo, seguido de gargalhadas. Júlio sentiu o rosto queimar. Não sabia onde enfiar as mãos. Leandro se aproximou, encarou-o de perto e disse em tom alto para que todos ouvissem. Aqui, meu caro, a gente trabalha com cálculo. Não é com olhômetro de peão metido a sabido. Se quer falar, primeiro estuda.
Depois você tenta me corrigir. Júlio apenas assentiu com a cabeça e deu 2 passos para trás. Dentro de si, a vergonha queimava, mas ao invés de reagir com raiva, respirou fundo e voltou ao trabalho. Sabia que, ali, gritar não adiantava. Respeito, ele pensava, não se exige, se conquista. E ele estava disposto a conquistar o seu, tijolo por tijolo, silêncio por silêncio, verdade por verdade. A obra seguia num ritmo acelerado. O calor escaldante batia nos capacetes dos operários, enquanto o som de betoneiras e martelos preenchia o ar. Júlio, como sempre, permanecia em silêncio, trabalhando dobrado, observando tudo. Mesmo após a humilhação pública, ele não deixou que aquilo o abatesse. Pelo contrário, a vergonha virou combustível. Chegava ainda mais cedo, ia embora depois de todos. Tinha um hábito curioso. Ao fim de cada dia, dava uma volta completa pela obra, caminhando sozinho, como se inspecionasse algo que ninguém via. E foi nessa rotina que ele começou a notar pequenas fissuras, trincas finas surgindo perto das fundações, pequenos bolsões de umidade se formando nos cantos, e uma leve inclinação no piso recém-concretado da lateral norte da estrutura. Júlio franzia a testa. Aquilo não era normal. E pior, batia exatamente com o trecho que ele havia mencionado dias antes. Com o coração apertado, decidiu falar com o mestre de obras. Senhor, desculpa me meter, mas o concreto ali perto da sala dos quadros está começando a ceder. A drenagem não está funcionando. Pode dar problema. O mestre balançou a cabeça impaciente. Ô, garoto, deixa disso. Isso aqui foi aprovado pela engenharia. Concreto novo sempre assenta um pouco. Para de querer achar erro em tudo. Júlio mordeu os lábios. Se falasse mais, poderia ser expulso. E ele precisava daquele emprego. Então calou-se, mas não desistiu. Começou a anotar tudo em um velho caderno de capa azul que trazia dobrado no bolso da calça. Ali registrava datas, medidas, anomalias, detalhes que passariam despercebidos por olhos apressados, mas não pelos dele. Enquanto alguns zombavam dele por não rir das piadas, Júlio se calava para estudar. Enquanto outros tiravam sarro do seu caderno, ele preenchia suas páginas com verdades que mais cedo ou mais tarde iriam gritar. E o que ninguém sabia é que sob aquele concreto recém-lançado, algo muito mais perigoso crescia. Uma tragédia silenciosa que só os olhos atentos podiam perceber. Mas ninguém queria ver, porque era mais fácil rir do novato do que admitir um erro. O clima no canteiro estava diferente. O cheiro de tinta fresca se misturava ao nervosismo no ar. Naquela sexta-feira, a obra receberia uma visita importante. A diretoria da construtora viria avaliar o andamento do projeto. Na véspera, todos foram obrigados a fazer hora extra para embelezar o local. Ferramentas recolhidas, andaimes reorganizados, placas de segurança trocadas. Era como maquiar uma casa com rachaduras. Por fora, tudo bonito. Por dentro, silenciosamente instável. O engenheiro Leandro estava radiante. Seu uniforme novo mal tinha vincos. O tablet estava carregado com gráficos coloridos, cronogramas atualizados, números perfeitos. Enquanto os colegas limpavam os corredores, Júlio observava preocupado. A fissura da Fundação Norte havia crescido. Agora, com a umidade, ela parecia ainda mais profunda. O concreto afundava levemente sob o peso de alguns operários. Naquela manhã, o sol nem precisou aparecer. Nuvens carregadas se formavam no horizonte. A previsão era de chuva forte no fim do dia. E aquilo só aumentava sua angústia. Quando os diretores chegaram, homens engravatados, mulheres de salto, todos acompanhados por técnicos e pranchetas, Leandro os recebeu como um maestro recebe sua orquestra. Bem-vindos à nossa futura sede. Como podem ver, tudo dentro do cronograma. Aliás, adiantado. A comitiva percorreu os setores enquanto ele exibia planilhas e citava normas técnicas.
Falava de concreto com porcentagem, de estruturas com exatidão, de equipes com entusiasmo. E Júlio assistia de longe, o coração batendo acelerado, porque cada passo que os visitantes davam era sobre uma base instável. Foi quando viu. A fissura principal agora formava uma linha contínua. A cada novo pisar, o concreto respondia com um leve som oco. Era o limite. Júlio sabia o que precisava fazer. Engoliu em seco, respirou fundo e caminhou até o grupo. Com licença, desculpa interromper. Todos se viraram. O engenheiro Leandro gelou. Quem chamou esse garoto aqui? Murmurou entre os dentes. Mas um dos diretores, intrigado, fez sinal para que Júlio continuasse. Não quero atrapalhar, mas acho que vocês deviam ver isso. Ele apontou para a base trincada. Os técnicos se aproximaram, ajoelharam, mediram, olharam, chamaram outros. O ambiente mudou num piscar de olhos, de risos e cordialidade, para murmúrios e preocupação. Quem aprovou esse nivelamento? Perguntou um diretor, olhando para Leandro. Está dentro das variações permitidas, gaguejou ele. Isso não é variação, rebateu um dos engenheiros técnicos. Isso é recalque. O solo está cedendo. Um silêncio cortante tomou o lugar. Júlio ficou parado, de pé, mãos trêmulas, mas a postura firme. Ele não havia gritado, não havia humilhado, não havia revidado, apenas mostrou a verdade. E agora, ninguém conseguia mais esconder. O engenheiro Leandro tentava se explicar, mas suas palavras soavam vazias. Os gráficos no tablet já não impressionavam ninguém. Um a um, os técnicos apontavam falhas, na fundação, na drenagem, no nivelamento. Os registros de qualidade estavam incompletos. Algumas etapas tinham sido adiantadas sem verificação real. Tudo o que Júlio havia notado, silenciosamente durante semanas, agora estava sendo confirmado por profissionais da própria diretoria. Isso aqui podia ceder com uma chuva forte, disse um técnico com olhar sério ao examinar a parte afetada. E pela previsão, essa chuva vem hoje à noite. A tensão no ar era palpável. Um dos diretores olhou diretamente para Júlio. Como você percebeu isso, rapaz? Júlio, humilde, respondeu. Eu só observei. Anotei tudo que fui vendo. Não sou engenheiro. Mas acho que quando a gente anda sobre a terra todos os dias, aprende a escutar quando ela avisa que vai ceder. O grupo ficou em silêncio. Leandro, envergonhado, manteve os olhos no chão. Qual o seu nome? Júlio Almeida, senhor. O diretor assentiu. Júlio, se você não tivesse falado, isso aqui viraria um problema muito sério. Você acabou de evitar um prejuízo enorme. E mais do que isso, mostrou que quem está no chão da obra pode enxergar coisas que ninguém mais vê. Parabéns. Júlio baixou os olhos em respeito. Ao redor, os operários que antes zombavam dele, agora trocavam olhares constrangidos. Um deles até escondeu o sorriso que vinha se formando. Não por deboche, mas por admiração. E Leandro? Leandro estava pálido. Ali, diante da diretoria, da equipe e de todo o canteiro, o engenheiro-chefe se viu desmascarado, sem que Júlio levantasse a voz, sem que humilhasse, sem que revidasse. A maior humilhação veio do silêncio, da coragem, da humildade. A visita havia terminado. Os carros de luxo da diretoria já deixavam o canteiro, mas o ambiente seguia envolto num silêncio estranho. Não era mais o burburinho de piadas e comentários maldosos. Era o peso de uma reflexão coletiva. O engenheiro Leandro continuava parado, os braços cruzados, o rosto mais pálido do que o capacete que usava. Tinha sido pego de surpresa, mas, acima de tudo, atingido onde mais doía, no orgulho. O mestre de obras se aproximou de Júlio, pela primeira vez, não com indiferença. Olha, desculpa aí por não ter te ouvido antes. Você estava certo desde o começo. Júlio apenas assentiu com a cabeça. Eu só queria ajudar, senhor. Eu não sei de tudo, mas aprendi que a gente tem que olhar bem antes de pôr a mão. E se vê que tem algo errado, tem que falar, mesmo que riam. Leandro, que ouvira a conversa de longe, respirou fundo, se aproximou, visivelmente constrangido.
Júlio, sobre o que aconteceu, sobre antes, eu... Ele hesitou. Obrigado. Por hoje. Foi importante. Júlio não respondeu de imediato. Encarou o engenheiro nos olhos. Ali não havia ódio, nem vaidade. Só a serenidade de quem sempre soube o próprio valor. A gente constrói com cimento, doutor, mas se não tiver humildade, nenhuma estrutura se sustenta. Leandro não conseguiu responder. Apenas balançou a cabeça e se afastou. Aquilo doeu mais do que qualquer grito. No dia seguinte, algo curioso aconteceu. O mestre de obras, ao revisar o esquadro de uma parede, chamou: Júlio, dá uma olhada aqui comigo. Confere esse alinhamento para mim, por favor. E mais tarde, o próprio engenheiro Leandro o abordou com o tablet nas mãos. Tem um detalhe nessa planta. Queria ver se você notou o mesmo que eu. Era sutil, discreto, sem discursos, mas quem prestasse atenção veria. O respeito estava nascendo ali, não por obrigação, mas por reconhecimento. E isso nenhum diploma do mundo ensina. A obra seguiu nos dias que vieram, mas algo havia mudado. Não apenas o clima ou o ritmo, mas o olhar nos rostos. Os colegas, que antes passavam por Júlio sem nem cumprimentar agora, o chamavam pelo nome. O servente que antes zombava em voz baixa, agora o chamava discretamente. Júlio, confere esse prumo aqui comigo. O mestre de obras, antes tão ríspido, passou a incluí-lo em reuniões rápidas de alinhamento. E o engenheiro Leandro, embora ainda evitasse certas demonstrações públicas, frequentemente o chamava para caminhadas silenciosas pela obra, apontando detalhes, fazendo perguntas, pedindo opinião. Júlio não mudou seu jeito. Continuava o mesmo, calado, observador, trabalhador. Chegava cedo, saía tarde, anotava tudo. Mas agora, o que antes era visto como exagero ou novatice, passou a ser referência. Ele não precisava dizer, viu como eu estava certo? Não precisava esfregar nada na cara de ninguém, porque o respeito construído em silêncio não precisa de aplausos. Ele se impõe com presença, com atitude, com consistência. A humildade de Júlio havia furado uma bolha de vaidade. Mostrara que ninguém, por mais graduado que fosse, tem o direito de diminuir o outro, principalmente quem está lá todos os dias, sob o sol, sob o cimento, sob o peso literal da construção. Numa manhã qualquer, enquanto verificava um alinhamento de parede, Júlio ouviu uma voz às suas costas. Júlio, pode dar uma olhada aqui comigo? Era Leandro, dessa vez sem sarcasmo, sem soberba, apenas um profissional pedindo apoio a outro. Júlio se virou, assentiu com a cabeça e caminhou ao lado dele. Dois homens, dois mundos, dois aprendizados diferentes, mas agora no mesmo nível, no mesmo chão. Era sexta-feira. O expediente se aproximava do fim. E o sol dourava as estruturas da obra como se pintasse uma medalha sobre cada parede erguida. A poeira no ar parecia dançar mais leve naquele dia. Um clima de alívio e união havia tomado o lugar. O mestre de obras, homem de poucas palavras e rosto duro, reuniu os trabalhadores ao lado do container de ferramentas. Um churrasco improvisado havia sido montado com a ajuda de todos. Música baixa. Refrigerantes gelados em um isopor, gargalhadas discretas. Gente, antes de encerrar, queria dizer uma coisa, começou ele segurando um copo plástico com refrigerante. Nem sempre a gente percebe quando um mestre entra numa obra. Às vezes, ele chega com o capacete sujo e o olhar quieto. Às vezes, ele não tem título, mas tem coragem. E olhos que enxergam o que ninguém quer ver. Todos se calaram. Júlio, essa é para você. Obrigado. Os operários bateram palmas, sinceras. Júlio sorriu, tímido. Levou a mão ao boné e o puxou levemente para frente, como quem agradece sem saber lidar com elogios. Ele não precisava de troféus, nem de cargos. O que conquistara era invisível, mas concreto. Respeito. Leandro, encostado a alguns passos, apenas observava. Aquele jovem, que ele humilhara diante de todos,
Agora era a referência silenciosa do canteiro, e não por superioridade, mas por postura. Ao final do dia, Júlio se afastou por um instante e olhou para a obra. As paredes, os andares, as vigas, tudo seguia firme como deveria ser. Mas o que ele sentia ali não era só orgulho por uma construção física, era outra obra que se erguera ali. A mais difícil de todas, aquela feita com tijolos de humildade, colunas de ética e concreto de dignidade. E ele sabia, essa ninguém jamais poderia derrubar. Deixe seu like, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e principalmente se inscreva no canal. Aqui a gente constrói mais do que vídeos. A gente levanta histórias de coragem, respeito e superação. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que humildade não é fraqueza. É a base mais forte que existe. Até a próxima história.